Olá pessoal, aqui é o pastor André Romualdo. Fui convidado para ministrar este curso de homilética, a arte da pregação, para os futuros conselheiros de embaixadores do rei. E para mim isso é uma honra, ministrar este curso, né, para vocês, tentar ajudar de alguma forma na formação e na capacitação dos irmãos. Até porque esta organização mora no meu coração. Foi na organização Embaixadores do Rei que eu comecei a pregar. Eu participei de concurso de pregador mirim na época, na década de 80, 1984, 85. Eu tive a oportunidade de 2 vezes participar de um concurso de pregadores mirim, do qual eu fui vice-campeão e o segundo eu fui campeão. Consegui tirar o primeiro lugar. E para mim foi assim, motivador, né? Foi uma grande bênção. E eu, desde então, não parei mais de pregar e hoje exerço o ministério pastoral na Primeira Igreja Batista em Vila Operária, que também é conhecida como Igreja Batista Semear, já há quase 30 anos. E tenho o prazer de pregar a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês alguma das coisas que eu aprendi, né? Alguma coisa que eu aprendi, né? A gente ainda estou aprendendo, né? A gente vai aprendendo ao longo da caminhada, ao longo dos anos. Ainda estou aprendendo e quero compartilhar, quero passar para vocês aquilo que eu adquiri aí ao longo dos anos, né? Esse material que eu vou passar para vocês aqui, esse curso que eu vou passar para vocês, é com base num livro que eu escrevi. O título do livro é Homilética, a arte da pregação do Evangelho. Em breve vai ser lançado esse livro e eu quero aqui compartilhar e ajudar, passando assim algumas coisas que eu aprendi e coloquei no livro e tenho certeza que vai ajudar aqueles que querem aprender a pregar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai ajudar. Vamos lá. Esse livro, na realidade, é uma série de apostilas, né, que nós estamos montando, né, que eu montei aí ao longo da minha trajetória como professor de seminário. Além de pastor da Igreja Batista Vila Operária, eu leciono no Seminário Teológico Batista Norte Caxiense há mais de 20 anos. E tive a oportunidade de ser professor de homilética. Hoje não leciono mais essa disciplina, mas quando lecionei homilética eu escrevi esse material e agora, daqui a alguns meses, vou estar lançando, vai estar chegando na mão de vocês aí o livro Homilética, a arte da pregação, né? É uma apostila, né? Começou como uma apostila e virou um livro para nos ajudar. Aqui é o sumário do livro, né? Tudo aquilo que o livro vai apresentar para vocês. Vou passar aqui rapidamente só para vocês terem uma noção do que nós temos no livro, né? Nós vamos assim fazer um resumo, né? Um resumo, porque em 45 minutos não dá para a gente ministrar um curso que geralmente é dado em 3 semestres, né? Ou seja, 1 ano e meio. Mas vamos tentar aqui resumir para vocês, né? Então isso aqui é todo o sumário do livro, né? Tudo aquilo que o livro apresenta, né? Mas vamos lá. Apresentação do livro, né? Uma breve apresentação do livro, não vou ler também, porque vai demorar, mas quero dizer que eu sofri a influência do pastor J. Stanley Key, né? Ele não foi assim meu professor diretamente, mas o meu professor de homilética, João Purim Júnior, ele foi aluno do J.R. Key, né? E transmitiu pra gente, ensinou pra gente a técnica do J.R. Key. Vamos lá. Dedicatória, né? Quem eu dediquei o livro, agradecimentos, né? Família, né? Prefácio do livro, né? Todo esse material que foi preparado com muito carinho, né? Para os seminaristas, né? E alunos do Seminário Teológico Batista Norte Caxiense, também alunos que eu tenho a oportunidade de ajudar, né? Eu quero ler essa introdução aqui para vocês. Aquele que deseja tornar-se um pregador da palavra
precisa preparar-se, a fim de que a mensagem que ele deseja transmitir seja entendida e compreendida por seus ouvintes. Precisa estar consciente de que a mensagem que irá transmitir como pregador não lhe pertence, vem da parte de Deus, ou pelo menos deveria vir. Pregar a Bíblia, a mensagem do Evangelho, torna-se, portanto, uma atividade de grande responsabilidade e quem deseja realizá-la precisa preparar-se. Ou seja, a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, ela é um discurso, mas diferente do discurso humano, né? Diferente do discurso, vamos dizer assim, acadêmico ou político, é um discurso que vem da parte de Deus. Eu entendo assim, vem da parte de Deus. A pregação do Evangelho, a pregação da palavra, ela vem da parte de Deus para o coração do pregador e o pregador transmite aos seus ouvintes. Então, é uma relação entre o pregador e Deus, o pregador e o Espírito Santo. Então, é importante você ter essa consciência, que a mensagem que você vai pregar, ela não é sua, ela vem de Deus para o seu coração e ela é transmitida para os seus ouvintes. Então, você tem que ter essa consciência. Tá bom? Você que vai pregar a palavra, você que vai se tornar aí um conselheiro e vai pregar para os garotos, né? Pregar para os meninos, tem que ter essa consciência de que a pregação não é sua, a palavra não é sua, a palavra vem de Deus. O apóstolo Paulo, ele dizia o seguinte, que a palavra que ele estava pregando para a igreja não era uma palavra que consistia ou que era sustentada, formada em sabedoria humana, mas sim em espírito e poder. Por que ele fala que a pregação dele era de espírito e poder? Porque a pregação do apóstolo Paulo vinha do Senhor. E a tua pregação, a minha pregação, ela precisa vir do Senhor. Por isso eu coloquei essa introdução. Pregar significa falar com ousadia e intrepidez a mensagem do Evangelho. É comunicar a palavra de Deus inspirada e ungida pelo Espírito Santo. A pregação seguramente é elemento fundamental do culto cristão. O pastor Jerry Stanley Key afirma que a pregação é a fiel exposição do sentido correto de um ou mais textos bíblicos, ilustrando a exposição e aplicando a vida dos ouvintes, envolvendo-os de tal maneira que são satisfeitas suas necessidades, sendo que esta comunicação é feita por uma pessoa com experiência real com Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Então, a pregação, ela vem da parte de Deus e ela é dirigida pelo Espírito Santo. Vamos passar aqui, eu vou adiantar aqui. No primeiro capítulo eu vou falar sobre retórica, o que é retórica, né? Retórica vem do grego retorike, que é afim aos termos retor ou orador e retoreia, discurso público, eloquência, ou seja, está ligado ao discurso, né? A habilidade de falar, né? Os gregos, eles prezavam muito por essa habilidade, a habilidade do discurso, a habilidade da fala. Então, é uma habilidade, é uma arte, né? Falar ao público, comunicar algo é uma arte, se torna uma arte, né? E os bons pregadores dominam essa arte, a arte do discurso, né? Então eu falo aqui sobre a questão da retórica, a oratória, o que é oratória, o que é retórica. Eu vou falando sobre essas questões aqui, mas eu vou pular isso aqui para que a gente não perca assim muito tempo, porque o nosso tempo é curto, né? Então vamos lá. Eu coloquei aqui uma definição de homilética. O que é homilética? A palavra homilética vem da palavra grega homilia, que significa conversa ou conversação. Uma palavra falada em família. Homilética vem do grego homiléticos, a partir de homilos, reunião familiar. Em teologia é a aplicação dos princípios gerais de retórica para o ministério específico da pregação. O praticante de homilética, homilasta, ou mais coloquialmente de pregador, é assim chamado, né? Então, essa é a definição de homilética. A gente costuma dizer o seguinte, que homilética é a arte da pregação. É a arte da pregação. Mas eu coloquei aqui essas definições, ou essa definição,
que é uma definição técnica, né, do que significa homilética, né? Então, homilética, ela vem da palavra grega homilia e significa conversa ou conversação. A gente pode botar também discurso, né? Pode significar também discurso. É a arte de discursar, é a arte de pregar, é a arte de falar. Aí eu falo aqui sobre a questão da homilética e a comunicação, que o objetivo, né, da gente aprender a técnica homilética é para comunicar melhor o evangelho, para comunicar melhor a palavra de Deus. Por isso que a gente aprende homilética, né? A importância de uma boa hermenêutica e uma boa exegese. Assim, vou tentar explicar assim rapidamente. O que seria a hermenêutica, né? A hermenêutica é a interpretação. Quando eu falo de hermenêutica, é a ciência da interpretação textual. A gente usa a hermenêutica para chegar ao significado do texto, ao objetivo do texto, né? O que o texto está querendo transmitir para nós, né? Ou para o seu ouvinte, né? E exegese significa expor os elementos textuais de forma clara, progressiva, sequencial e lógica. Eu posso, assim, resumir da seguinte forma: hermenêutica é a arte da interpretação. Eu vou interpretar o texto. E exegese é eu tentar chegar ao que o autor estava querendo dizer. E o que ele queria com aquela palavra e qual era o público destinado àquela palavra. Então, exegese está ligado a isso. A eu tentar alcançar o que o autor estava querendo dizer para o seu público. E a hermenêutica, eu vou trazer luz para os nossos dias acerca daquela palavra, daquele texto, tá bom? É importante também trabalhar com a questão da tradução, né? Um bom pregador, ele também sabe traduzir o texto. Aí você vai precisar estudar grego e hebraico. Para fazer isso, você vai precisar ir para o seminário, né? Você tem que ir lá para o seminário para você poder aprender grego e hebraico, né? Para você estudar lá no nosso seminário, o Seminário Teológico Batista Norte Caxiense. Nós temos essas disciplinas e você vai ser muito útil para o pregador, porque você tem a possibilidade de traduzir o texto do original, né? Ou do grego, né? Dos melhores manuscritos gregos, porque você sabe que o Antigo Testamento ele foi escrito praticamente todo ele em hebraico, algumas porções em aramaico, né? Mas grande parte, a maior parte do Antigo Testamento, toda ela foi escrita em hebraico. E o Novo Testamento escrito em grego, né? O Novo Testamento foi escrito em grego. Então são as línguas que precisamos aprender, né? Traduzir para poder enriquecer também a pregação. Aí eu coloquei aqui no capítulo 2, aprendendo a preparar mensagens bíblicas. Como nasce a ideia de uma pregação? Como é que nasce a ideia de uma pregação? Aí eu coloquei aqui algumas informações que são assim úteis para quem deseja pregar. Como é que nasce a pregação? Como que surge a pregação? Aí eu coloquei o seguinte, ó, a ideia da pregação, ela nasce a partir do estudo bíblico aqui, ó. Botei aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, estudo bíblico. Então, a partir do momento que eu estou estudando a Bíblia, eu vou ter ideias para poder pregar, porque eu vou estar lendo o texto bíblico, vou estar estudando o texto bíblico, e aquele texto bíblico que eu vou estar estudando vai me trazer conhecimento, vai me trazer informações, e com certeza você no seu coração vai desejar transmitir esse conhecimento e transmitir essas informações. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar as informações e o conhecimento que você adquiriu no estudo bíblico e vai transformar isso em pregação. Então é uma forma de obter ideias para a pregação. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, ó, é a partir de necessidades das pessoas. Eu vou ouvir pessoas, né? Você que é conselheiro de embaixador do rei, você vai ouvir os meninos, né? Você vai ouvir os garotos.
Então o que vai acontecer? A partir do momento que você começar a escutar os garotos, você vai ver necessidades na vida deles ou na vida da família deles, você vai precisar pregar sobre isso, falar sobre isso, ensinar sobre isso, né? Então, a partir de necessidades das pessoas, a partir de sermões ou de sermões que ouvimos, né? A partir dos sermões que ouvimos. Por exemplo, eu escutei um sermão de um pastor ou de um pregador, uma palestra, e aquilo ali falou meu coração. Se falou meu coração, o que eu vou fazer? Eu também vou desejar pregar sobre aquilo ali. Ou alguma coisa que ele falou, um destaque, né? Então, é importante ouvir pregações. Então, quando eu ouço sermões de outras pessoas, eu também acabo adquirindo ideias para a pregação. A partir da leitura que o pregador faz. É importante ler, o pregador ele precisa ler, né? Ler literatura, não só ler a Bíblia, mas ler literatura, ler jornal, livros, né? São fundamentais para enriquecer a mente e o coração do pregador. Então, é importante também fazer outras leituras, além da leitura bíblica, né? Além do estudo bíblico, além da necessidade das pessoas, de você observar, né? Você tem que ser um bom observador, você tem que ter sensibilidade para perceber a necessidade das pessoas, poder pregar sobre as necessidades, né? Ter ideias, né? Às vezes a pessoa está passando por sofrimento, às vezes a pessoa está passando por um momento de derrota, às vezes a pessoa é rebelde, então quer dizer, você vai ter ideias de pregar sobre, ou de acordo com aquela necessidade, né? E também a partir da leitura que você vai fazer de livros. Há muitos anos atrás, diria assim, livros, jornais, revistas, né? Mas hoje em dia quase ninguém lê mais jornal, o pessoal usa mais a internet, né? Obtém informações a partir da internet. Um pregador do passado disse que o pastor ele tinha que andar com a Bíblia e o jornal debaixo do braço, né? Para poder ele ser contextualizado, ou seja, pregar mensagens para o seu tempo. Então, a partir de leituras que o pregador faz, a partir de ocasiões especiais e datas comemorativas, né? Por exemplo, Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia da Proclamação da República, Dia da Independência, formaturas, né? Então são datas, ocasiões especiais que você também que vai também te dar ideias para você pregar, né? A partir de análises feitas acerca da realidade espiritual e social do bairro ou da cidade, ou seja, você vai fazer uma análise da sua cidade, né, do seu bairro, e vai ver quais são as necessidades espirituais, sociais, e a partir dessas necessidades, da descoberta dessas necessidades, você também pode tirar ali ideias para poder você pregar, vão surgir ideias para a sua pregação. A partir da participação de congressos, seminários e eventos, né? Eu costumo, nos congressos que eu participo, nos eventos que eu participo, seminários que eu participo, eu costumo sempre ter uma caneta à mão, um caderninho, um livro, para poder escrever, para poder anotar o que está sendo dito, está sendo falado. Por quê? Porque aquilo pode me ser útil mais à frente, eu posso usar também nas minhas pregações. Então é importante também a participação de congressos, seminários, eventos, te atualiza, né? Te atualiza e vai te ajudar também aí na obtenção de ideias para a pregação. A partir de músicas, né? A partir de músicas e hinos que falam ao coração, né? Ouvir música, hinos que falam ao coração também ajudam a você ter ideias de pregações, né? A partir da intimidade do pregador com Deus. Essa aqui é o melhor, né? De todos os que eu citei aqui, esse aqui é o melhor. A partir da intimidade do pregador para com Deus. Cara, você quer ser pregador da palavra? Você que está fazendo esse curso aí de conselheiro, você quer ser pregador da palavra? Tenha intimidade com Deus. Tenha intimidade com Deus, porque Deus vai colocar no seu coração a palavra que Ele quer que você pregue. Tudo que eu falei anteriormente é útil, é bom, mas a melhor palavra é aquela que vem do coração de Deus para o nosso coração. Então, a partir da intimidade que o pregador tem com Deus, ele vai ter ideias, porque Deus vai colocar no coração dele ideias para ele pregar, ou vai colocar a mensagem que ele precisa pregar, né?
É importante isso, intimidade com Deus. E a intimidade com Deus você adquire através da oração e através da leitura da palavra, né? Quando você tem uma vida de oração, você tem uma vida devocional, né? Quando você ora todos os dias pela manhã, né? À noite, quando você chega do trabalho, ou quando você lê a Bíblia diariamente, né? Não lê simplesmente por ler, mas lê para meditar, para se apropriar, degustar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Isso faz com que você se torne íntimo com Deus, e a partir do momento que você se torna íntimo com Deus, a palavra vai fluir no teu coração e na tua boca também, tá? Vai te ajudar na hora de você proferir o sermão, falar o sermão. O texto que eu devo usar, que texto eu devo usar, que tipo de texto? Eu não vou me deter muito aqui, porque o texto também vem da parte de Deus, vem das necessidades, vem dos congressos, vem de tudo aquilo que eu falei anteriormente. Mas é importante que você pregue em cima de um texto, ou seja, faça uma pregação expositiva. O que é a pregação expositiva? É eu escolher um texto e pregar em cima do texto. É claro que quando eu for pregar por conta da necessidade, ou seja, mensagens temáticas, eu vou buscar textos para poder formatar aquilo que eu estou querendo dizer. Mas o ideal mesmo é você pregar em cima do texto bíblico. Você fazer um sermão expositivo, ou seja, pregar, explicar o que o texto está querendo dizer. Você vai precisar da exegese, vai precisar da hermenêutica. Porque a exegese vai te dizer o que o autor estava querendo dizer e para quem era aquela mensagem. A hermenêutica vai te ajudar a interpretar o significado para os tempos atuais e o que Deus estava querendo transmitir quando ele colocou aquela palavra no coração do personagem ou do autor bíblico que escreveu aquele texto. Tá bom? Então, agora, procure ler textos curtos. Não leia textos longos na hora de uma mensagem. Você não vai pegar o Salmo 119, vai ler o Salmo 119 para poder pregar o Salmo 119 inteiro. Porque só na leitura do Salmo 119 vai levar 15 minutos. E aí nesses 15 minutos já perdeu o tempo da pregação, porque a pregação geralmente é entre 35 e 45 minutos. Se você ler um texto de 15 minutos, você perdeu o tempo da pregação. Você só vai ler o texto e não vai conseguir explicá-lo, explaná-lo, né? Para que o ouvinte possa entender o que o texto está querendo dizer. Então é importante que você utilize textos curtos na hora de elaborar um sermão. E procure pregar sobre o texto, né? Agora, isso aqui é fundamental, cara. Isso aqui é fundamental. O objetivo do sermão. Qual é o teu objetivo? Aí eu coloquei aqui alguns objetivos que eu aprendi no seminário. Eu aprendi isso aqui no seminário. Isso aqui não tem nada de... Eu quero dizer uma coisa pra você. Não tem nada de original aqui não, tá? Isso daqui foi coletânea. A gente foi coletando daqui, coletando ali, tirando daqui, tirando ali. E aí eu coloquei no meu livro para poder a gente divulgar e trabalhar isso no seminário. Mas vamos lá. O objetivo. Quando você vai pregar, quando você vai comunicar a mensagem do Evangelho, você tem que ter um objetivo. Você tem um objetivo. É claro que você foi inspirado por algumas situações, por algumas circunstâncias, né? Que a gente falou lá atrás. Mas qual o objetivo? Eu coloquei aqui alguns objetivos que existem, que são conhecidos. Por exemplo, eu tenho um objetivo pastoral. A mensagem vai ser uma mensagem pastoral. E essa mensagem pastoral, ela pode ser uma mensagem que é de alento, de conforto, de ensino. Então, por quê? Porque é uma mensagem o quê? Pastoral. O pastor ele tem cuidado com as suas ovelhas. Então, a mensagem pastoral, quando o objetivo é pastoral, eu estou dizendo o seguinte, que eu estou querendo cuidar, que eu estou querendo confortar, que eu estou querendo sustentar, que eu estou querendo alimentar as minhas ovelhas. E tem o objetivo de consagração. O objetivo de consagração é quando você vai falar sobre a necessidade de consagrarmos as nossas vidas, consagrarmos nossos bens, os nossos tesouros, consagrarmos tudo que temos, tudo que somos ao Senhor. Mensagem de consagração. Além de um objetivo de consagração, olha, são dois objetivos que eu coloquei ali. Pastoral, alento, consagração. E o outro, objetivo devocional. Ou seja, eu quero levar os meus ouvintes a desenvolverem uma vida devocional. Uma vida de leitura da palavra, de louvor e adoração,
né, de busca ao Senhor durante o dia, de meditação na palavra do Senhor, né, você tem uma vida devocional. Trata do relacionamento do homem para com Deus. Nesse tipo de objetivo, o pregador procura levar o ouvinte à adoração e ao louvor, que se deve dar somente a Ele, o nosso Deus. E a entrega, né, e a entregar o seu dízimo e a sua oferta, e fazer tudo simplesmente por amor ao Senhor, né? Então, é o objetivo devocional. Eu coloquei o dízimo dentro do devocional, né? Outro objetivo aqui, ó, objetivo ético. Você quer falar de questões éticas? Né, de questões relacionadas à justiça, a direito, a respeito, à moral, né? Então, você vai pregar com um objetivo ético, né? A honestidade, verdade, moralidade, consciência, né? Então, o objetivo ético, respeitar as normas, respeitar as regras, respeitar os regulamentos, as leis. Então, tudo está ligado ao objetivo ético, beleza? Vamos lá, qual é o outro objetivo aqui? Objetivo evangelístico, ou seja, a minha mensagem, a pregação a que eu vou fazer, ela tem um objetivo evangelístico, ou seja, eu vou pregar para ganhar almas para Jesus, né? Eu vou preparar um sermão para ganhar alma para Cristo. Ou objetivo doutrinário, aí eu vou trabalhar a questão doutrinária, vou ensinar doutrina à igreja, né? As doutrinas da igreja, as doutrinas bíblicas, né? Então, são esses tipos aí de objetivo, né? Então, vamos revisar aqui quais são os objetivos de um sermão. Quais são os objetivos? Eu preciso ter objetivo, né? Eu quero pregar, né? Eu quero transmitir algo, então eu tenho que ter objetivo. Quais são os objetivos? Ó, objetivo 1, pastoral ou alento. Objetivo 2, consagração. Objetivo 3, devocional. Objetivo 4, ó, objetivo ético. Ó, ético. O 5º, objetivo evangelístico. E o 6º, objetivo doutrinário. Então, esses são os objetivos de um sermão. Eu tenho objetivo. Não estou pregando assim aleatoriamente. Eu quero transmitir algo, eu quero ensinar algo. No capítulo 5, eu vou trabalhar a questão do tipo de sermão. Quais são os tipos de sermão? Nós temos o sermão tópico, né? Temático ou tópico. E como funciona um sermão temático ou tópico? Aqui, ó, eu coloquei aqui o modelo. Ó. Eu tenho um tema, né? Ó, qual é o meu tema? O poder que vem da cruz. Presta atenção nisso, ó. Isso aqui é muito bacana. O poder que vem da cruz é o meu tema. E aí eu divido o meu sermão em tópicos. Eu botei 3 tópicos, ó. O poder que vem da cruz vem do sangue derramado. O poder que vem da cruz paga o preço do pecado. O poder que vem da cruz garante a redenção. Então, isso aqui é um sermão de três tópicos, né? 3 tópicos que eu coloquei. Tem um tema, né? O tema é o poder que vem da cruz. E aí eu vou desenvolver essa temática aí, né? Nesses tópicos ali, ó. O poder que vem da cruz vem do sangue derramado. O poder que vem da cruz paga o preço do pecado. O poder que vem da cruz garante a redenção. E olha que eu estou usando o tema nos tópicos, né? Ó, o poder que vem da cruz é o tema. Aí eu pego e uso o próprio tema para desenvolver os tópicos, ó. O poder que vem da cruz vem do sangue derramado. O poder que vem da cruz paga o preço do pecado. E o poder que vem da cruz garante a redenção. Aqui embaixo tem um outro. Esse outro aqui, ó, ele é uma interrogação, né? O primeiro foi enfático, né? Foi uma afirmação. Pá! Afirmei. O poder que vem da cruz. O poder que vem da cruz é isso. O poder que vem da cruz, estou afirmando. E aqui o segundo já é uma interrogação. Por que Jesus é o melhor amigo? É o tema. Por que Jesus é o melhor amigo? Aí eu respondo ao tema, ó. Porque ele nunca falha. Porque ele sempre está conosco. Porque ele deu a vida dele no lugar da nossa. Porque ele se coloca como nosso amigo. Beleza? Deu a perceber? Então isso é sermão tópico.
Sermão tópico. Aqui, tem mais um aqui. Tem outro exemplo aqui bacana aqui, ó. Tem outro exemplo legal. Não vos conformeis com este século. Tema, não vos conformeis com este século. Aí vem. Não conformar significa denunciar o pecado. Não conformar significa resistir aos pecados do mundo. Não conformar significa viver em santidade. Aí eu tenho um outro tema aqui, né, que é Jesus é o único caminho que conduz a Deus. E aí vou desenvolvendo os tópicos a partir disso. Ó. Só existe um Deus verdadeiro. E ele estabeleceu um único plano para aqueles que desejam estar em sua presença. Então, Jesus é o único caminho que conduz à salvação. E aí eu vou explicando nos tópicos o que eu estou querendo dizer com esse Jesus é o único que conduz à salvação. Aí nós temos sermão expositivo, né? Sermão expositivo, como eu falei já, é um sermão que você vai usar o texto e vai desenvolver em cima do texto, né? Você vai explicar o texto, você vai elucidar o texto. Se vocês querem assim, ter uma noção prática do que é sermão expositivo, procura na internet, no YouTube, Russell Shedd, pastor Russell Shedd. Todas as pregações do Russell Shedd são expositivas. E aí você vai ver um exemplo na prática do que é sermão expositivo. É o melhor sermão. Por quê? Você trabalha em cima do texto, você diz aquilo que o texto está dizendo, você não inventa. Porque tem muita gente que inventa na hora de pregar, né? Inventa sentido, inventa ideias, inventa pensamentos, né? E tem também o sermão textual, né? O textual, você pega assim vários textos, né? E você vai usando vários textos ali no desenvolvimento do sermão. Você usa, você faz os tópicos. Os tópicos você vai fazer com base em textos, né? Você vai usar vários textos para poder escrever o sermão. Aqui, rapidamente aqui, porque o nosso tempo está acabando. Mas capítulo 6, como proferir o sermão? Você pode proferir de improviso. O improviso é aquele quando você tem a ideia e aí você vai e prega sem preparar nada, você improvisa. Para fazer isso tem que ser muito bom, né? Tem que ter muita experiência, porque se você não tiver muita experiência e não for bom, você acaba falando bobagem ou inventando história. Você pode fazer a leitura do sermão, ou seja, você pode ler o sermão. Você pode ler o sermão, né? Ipsilíteres, os pregadores do passado faziam isso, eles liam o sermão. Então você pode fazer também, você pode ler os sermões, escrever todo o sermão, né? Escrever tudo que você vai querer dizer e ler, né? Agora, tem que ter um poder muito bom de leitura, né? Saber colocar a vírgula, o ponto, tá? A entonação da voz, então é trabalhoso, né? Mas você também pode ler. Não é muito comum aqui no Brasil, nas igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas da Baixada. Mas igrejas assim, como Catedral Presbiteriana do Rio, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, de São Paulo, os pastores ainda costumam ler os seus sermãos. Recitação do sermão. O que é recitação do sermão? Você decorar todo ele e recitar ele. O problema da recitação é que se você perder o fio da meada, acabou, né? Porque às vezes você, quando decora alguma coisa, você esquece uma palavra, para poder você voltar, você tem que voltar lá do início, né? Então, a recitação do sermão é meio problemática, né? E tem pregando com esboço, né? Pregando com esboço é quando você faz o esboço e você usa o esboço para você pregar, né? Você usa o esboço ali. E tem um sermão livre, né? Que você não leva nada, você decora o esboço e vai com ele livre para pregar. Agora, é importante que você desenvolva o seu próprio estilo de pregação, né? É importante que você desenvolva o seu próprio estilo. Isso aqui são algumas metodologias, né? Mas é importante que você desenvolva o seu próprio estilo. Pá. Aí, modelo de esboço. Isso aqui assim, vamos dizer assim, é a parte final aí da nossa aula, né? A parte final da nossa aula, que é como que você vai preparar o sermão. Aí aqui, ó, modelo resumido. Eu coloquei aqui, ó, modelo resumido. Modelo resumido. Eu tenho o tema, ó, Cristo
a fonte que liberta, tem um tema. Aí, além do tema, eu tenho o texto, né? Aí está aqui o texto, ó, Lucas 19, de 1 a 10, é o texto. O objetivo geral, lembra que eu falei dos objetivos? Aqui, ó, objetivo geral, evangelístico. Ó. Esse objetivo aqui é evangelístico. Qual é o objetivo específico? Apresentar a salvação em Cristo como uma fonte de libertação total. É o objetivo específico. Eu tenho um objetivo geral, que ele é evangelístico, ele pode ser pastoral ou alento, né? Lembra disso? Ele pode ser pastoral ou alento, ele pode ser de consagração, ele pode ser devocional, ele pode ser ético, ele pode ser evangelístico, ele pode ser doutrinário, né? Então vai depender do tipo de objetivo que você estabelece. Agora tem um objetivo específico, que é apresentar a salvação em Cristo como a fonte de libertação total. Esse é meu objetivo específico. E observação, análise do texto. Ó, você tem que fazer uma análise do texto. Ler o texto, fazer uma análise do texto. O texto apresenta uma linha de situações sociais próprias do contexto judaico. A abordagem deverá seguir pelo contraste entre a riqueza de Zaqueu e sua pobreza. E aí vem o esboço em si, ó. Aí vem o esboço em si. O esboço, ó, eu coloquei aqui, ó, introdução. O que é riqueza para nós? Saúde, paz, amigos, alguém que tem dinheiro pode abrir mão de outras coisas. Então, são perguntas que eu fiz aqui na introdução. Desenvolvimento. Zaqueu, um homem que só tinha dinheiro. Zaqueu, um homem que não tinha vida, amigos e paz. Cristo, alguém que tinha algo para Zaqueu. E aí depois vem a conclusão aqui, ó. Cristo é a rocha na qual podemos confiar nossa vida e aspirações. Ele é o amigo e salvador. E eu poderia colocar aqui, ó, e ele é a nossa fonte de libertação total, que está aqui no objetivo específico, né? Então, isso aqui é um modelo de esboço, tá, gente? Isso aqui é um modelo de esboço que você pode seguir. Vai te ajudar aí no desenvolvimento da pregação. Então, isso aqui é um modelo. Existem outros modelos? Existem outros modelos, mas eu acho que esse modelo aqui é bacana, né? É um modelo que eu aprendi e é um modelo que eu uso até hoje. Até hoje eu uso esse modelo aqui de esboço de sermão, né? Modelo ampliado. Esse modelo aqui ampliado é do Hernandes Dias Lopes, tá? Do pastor Hernandes Dias Lopes. Isso aqui é um sermão do pastor Hernandes Dias Lopes. Isso aqui é um esboço, tá? Isso aqui não é a pregação toda. E só que o Hernandes Dias Lopes, ele costuma fazer uma versão ampliada do esboço. E ele vai explicando ponto por ponto aqui. Ele vai lendo cada um desses pontos, ó. O tema da mensagem dele, uma nação rendida ao crime. E aí ele pega lá o texto de Miqueias 7, capítulo 3, e vai usar esse texto para desenvolver toda a sua ideia de sermão. Ó. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O princípio exige condenação. O juiz aceita suborno. Aliás, o príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim todos eles juntamente urdem a trama. Então está falando de algo de algo ruim, né? De uma situação ruim. O texto fala de uma situação ruim. É uma nação toda envolvida no crime. O príncipe, o juiz e os ricos, né? Então é uma mensagem pregada pelo Hernandes Dias Lopes. Ele vai colocar aqui, ó. Ele faz uma introdução. Isso aqui, ó, é uma breve introdução. Aí depois ele faz, ó, em primeiro lugar. Aí ele vai desenvolve aqui toda a ideia relacionada ao texto de cima. Depois, ó, ele coloca aqui, ó, em segundo lugar, Ele coloca toda a sua ideia de segundo lugar. Depois ele vem, ó, em terceiro lugar. Aí ele coloca, vai desenvolver relacionado ao texto. E depois ele coloca aqui em quarto lugar, ó, Tá vendo? Isso é um esboço ampliado, diferente daquele que eu mostrei.
Aquele esboço que eu mostrei é um esboço bem diluído, né? E você vai desenvolvendo. E depois vem a conclusão, né? Vem a conclusão, que é bem longa, né? Ele é uma continuação do quarto ponto dele, e ele vai e já junta tudo com a conclusão, tá bom? Então, ó, 2 modelos de esboço, esse modelo do Hernando Dias Lopes e também o modelo aqui, que é do pastor Jair Stanley Key, tá? Tema, ó, tema, eu botei o tema, ó, tema, pá, texto, ó, texto, objetivo geral, ó, evangelístico, ó, objetivo específico, ó, objetivo específico, observação e análise do texto, quer dizer, eu li o texto, observei e fiz uma análise resumida do texto. Não é nem resumido, né? Isso aqui menos do que uma síntese, é uma sinopse, né? É uma sinopse do texto. E aí vem o esboço em si, ó. Vem o esboço. Nesse esboço eu tenho a introdução, ó. Tem a introdução com algumas perguntas. Vem o desenvolvimento, ó, pá. Desenvolvimento. Nesse desenvolvimento tem o primeiro tópico, né? O primeiro ponto, ou primeira ideia. Vem a segunda, ó. A segunda, a terceira. E vem a conclusão. Isso aqui é para você organizar o seu pensamento. Fazendo isso aqui, você está organizando o seu pensamento. Porque para comunicar a mensagem do Evangelho, a gente precisa organizar o pensamento. Não dá para pregar a mensagem do Evangelho sem organizar o pensamento. O objetivo de você aprender a homilética é para que você tenha condições de organizar o seu pensamento e divulgar o seu pensamento, divulgar o que você está pensando, comunicar o que você está querendo comunicar. A partir da necessidade, a partir da leitura bíblica, do estudo bíblico, a partir de outros sermões que você ouviu, a partir de música que você escutou, a partir de uma série de coisas. E aí você estabelece um objetivo geral, estabelece um objetivo específico, coloca um tema, né? Tem que colocar um tema, tem que ter um tema, né? Você coloca aqui o tema, ó, o tema, né? Tem que ter um tema, e aí você vai desenvolver. Eu vou aqui avançar um pouquinho mais aqui, que nosso tempo está acabando, né? Aqui o modelo do Hernando Dias Lopes, e esse capítulo aqui, ó, é desenvolvendo o sermão. Aprenda a observar o texto, né? Você tem que pegar o texto bíblico e observar, ler, né? Comentários bíblicos, dicionários bíblicos vão te ajudar nessa observação. Aprenda a interpretar o texto, é a hermenêutica, né? Você interpretar o texto. Comentários bíblicos, dicionários bíblicos vão te ajudar nisso. Como interpreta um texto, né? A partir da leitura, da tradução, né? E também aplicar o texto, né? Porque não adianta você também só interpretar, você também precisa o quê? Aplicar o texto. Aqui, ó, nesse capítulo 9, eu coloco aqui modelos de mensagens bíblicas. Tem vários modelos aqui. A maioria dessas mensagens que está aqui como modelo são minhas. Foram mensagens que eu preguei na minha igreja, né? Então são modelos de mensagem, né? São vários modelos que eu coloquei aqui, né? De mensagens que vão ajudar o leitor a também elaborar a sua, né? Aqui são vários modelos, né? Isso aqui é um programa de pregação, né? Para quem vai pregar muitas vezes, né? Um pastor que prega muitas vezes. É um modelo de programa de pregações. Você não prega um sermão só, você prega vários sermões. Então você tem que preparar aí vários sermões, né? Então você tem que ter um plano de pregação, né? Isso aqui é bacana pra caramba, mas não vai dar pra gente mostrar como é que funciona isso, né? O plano de pregação. E eu quero encerrar a nossa aula dizendo o seguinte, que o pastor, o pregador, ele precisa de vida espiritual. Para pregar a palavra, cara, tem que ter vida espiritual. Ou alguns dizem assim, vida no altar, né? Então, para pregar a palavra, tem que ter vida no altar. Se não tiver vida no altar, não tem como pregar a palavra, né? Se você não tiver vida em Deus, né? Por isso a gente falou lá sobre a questão da intimidade, né? Porque Deus ouvindo ou tendo a ideia do sermão a partir da intimidade com Deus. E por que intimidade com Deus? Porque a intimidade com Deus é fundamental para nós conseguirmos
comunicar para os nossos liderados, para o nosso grupo, aquilo que Deus está querendo falar. Não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que Deus está querendo falar. Então, daí a necessidade de uma vida espiritual. O pregador precisa desenvolver uma vida espiritual. Tá? O discípulo de Jesus precisa ter a ideia da importância do preparo espiritual. É fundamental, né? Porque é o preparo espiritual, é a vida espiritual que vai nos dar a direção e vai fazer com que nós venhamos trazer a palavra que Deus quer que a gente traga ao povo. Que o povo ouça aquilo que ele precisa ouvir, não o que ele quer ouvir, mas o que ele precisa ouvir. Então, daí a necessidade de um preparo espiritual. Então, o preparo espiritual nos leva a ouvir a voz de Deus. Quando você se prepara espiritualmente, você consegue ouvir a voz de Deus, tá bom? Aí eu coloquei aqui nesse pedaço, aqui nesse trecho do livro, como que a gente ouve a voz de Deus, né? Ouvindo a voz de Deus. Como que a gente ouve a voz de Deus? Como é que a gente faz para ouvir a voz de Deus? Ouvindo a voz de Deus através da leitura da Bíblia, ouvindo a voz de Deus através da meditação, você meditar na palavra, ouvindo a voz de Deus através de sermões de outros pregadores, ouvindo a voz de Deus através da leitura toda da Bíblia, né? Você lê a Bíblia toda, ouvindo a voz de Deus através do hábito de memorizar versículos bíblicos, ouvindo a voz de Deus ao cultivar o hábito de fazer leitura devocional e através da leitura de biografias de grandes homens de Deus, né? Alguns bons autores eu coloquei aqui, ó, uma relação de grandes autores, né? Bons autores para a gente ler, né? Ó, Sam Tippett, Leonardo Ravenhill, Oswald Smith, John Stott, Jerry White, Mauro Israel Moreira, Charles Swindoll, Orlando Boyer, vários autores bons que valem a pena a gente ler, né? A oração, coloquei aqui a oração como fundamental para o preparo espiritual, né? Pregador que não ora não pode ser pregador, né? Então é importante orar a Deus, né? Ter uma vida de oração, uma vida devocional, uma vida de oração, né? É fundamental, é importantíssimo isso, orar sem cessar, né? Porque ser submisso, né? Ser submisso ao Senhor, às autoridades, ao pastor. Importantíssimo aqui, ó, submisso à palavra, submisso ao Espírito, submisso às autoridades eclesiásticas, porque tem gente que tem conselheiro de embaixador que não é submisso ao pastor, que não se coloca como ovelha também, né? Tem que se colocar como ovelha, você tem que ser submisso ao seu pastor, submisso aos diáconos, né? É importante isso, né? Submisso ao presbítero, ao bispo, dependendo da igreja, da denominação, né? Submisso às autoridades seculares, às lideranças, né? A falta de submissão atrapalha a vida do pregador, né? A esposa, o esposo, aos pais, né? Tudo isso é importante na preparação espiritual do pregador. Eu espero ter contribuído aí para vocês, né? Muito rápido, né? Foi bem rápido assim, né? A gente falou aqui rápido para poder conseguir completar aqui o tempo, né? Mas eu espero que eu tenha conseguido aqui alcançar aquilo que a liderança estava querendo, né? A gente precisaria aí de mais tempo, né? Precisaria aí de outros momentos, né? Para a gente poder transmitir devagarinho, né? Mas eu acho que a gente conseguiu fazer aqui um apanhado geral, né? Para você poder entender como que se prepara um sermão, como se elabora um sermão, como se prega um sermão bíblico, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Querendo melhorar, querendo ampliar, é só procurar o Seminário Teológico Batinóstico Caxiense, ou então marcar aí um dia, né? A gente pegar um dia inteiro aí, de 8 da manhã até as 5 da tarde, só trabalhando com isso. Vai ajudar vocês, vai me ajudar, e a gente vai avançar aí no crescimento, na graça do Senhor e na pregação do Evangelho. Só quero voltar aqui para finalizar aqui, ó, no modelo de esboço. Vou voltar aqui no modelo de esboço, né? Aqui, ó. Não esquece o modelo aqui, ó. Isso aqui é o modelo, ó. Modelo de esboço, ó. Tema, texto, objetivo geral, objetivo específico, observação e análise do texto, o esboço em si, introdução, desenvolvimento, 3 tópicos e a conclusão, tá bom? Deus abençoe aí, fiquem na paz. Valeu!